Nesse vídeo, eu vou te ensinar como é que funciona o processo de aprendizagem dos seres humanos, como que a gente aprende as coisas, como é que a gente aprende a fazer tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E isso é muito bacana porque tem muita coisa aqui no curso que a gente vai ter que aprender a fazer e muitas coisas que a gente vai ter que deixar de fazer, a gente vai ter que aprender a não fazer mais determinadas coisas para a gente poder atingir o sucesso, a gente poder atingir as coisas que a gente quer fazer de legal na vida. Faz sentido? E é o seguinte, como é que funciona o processo de aprendizagem? Eu vou fazer um desenho bem bonitinho aqui para vocês. Vou tentar ser o mais retinho possível. E o processo de aprendizagem, ele é dividido em 4 etapas. E a primeira etapa delas é a II. Eu vou desenhar aqui para vocês memorizarem de forma mais efetiva. II. O que quer dizer II? II quer dizer que é incompetente, inconsciente. Quer dizer que quando a gente não sabe fazer determinadas coisas, a gente é incompetente porque não sabe como fazer e inconsciente porque não sabia que não sabia fazer. Por exemplo, se eu perguntar para você aí, você sabe falar francês? Ou então você sabe falar russo? Ou então você sabe pilotar um avião? Se a resposta é não e você nunca pensou nisso, você é um incompetente, porque não sabe como falar russo ou pilotar um avião, e é inconsciente, porque, poxa, eu nunca pensei que eu poderia falar russo, eu nunca pensei que eu poderia falar francês, sacou? Aí acontece que um dia você começa a ficar fã de um filme francês, e esse filme não tem tradução para o português, você fica enlouquecido porque você quer entender o que está sendo falado naquele filme. Aí você se torna um incompetente consciente. Porque é o seguinte, você descobriu que você não sabe falar francês. Eu não sei falar francês e eu quero assistir esse filme, e como é que eu vou entender se eu não sei falar francês? Quer dizer que você precisa adquirir competências para você entender o que está sendo falado no filme. Você vai buscar a sua competência consciente. O que é a competência consciente? É quando a pessoa já aprendeu a falar francês, ela foi lá na escola, se matriculou, aprendeu, estudou e ela se tornou um competente consciente. Ela sabe falar francês, só que o que acontece? Ela tem que assistir o filme prestando atenção em tudo que está acontecendo no filme, em cada palavra, ela tem que fazer links, ela tem que parar, voltar, assistir de novo, porque o francês ainda não é fluente, é um francês que precisa ser pensado, precisa ser trabalhado. Mas quando a pessoa já começa a falar fluente francês e começa a entender, nem presta mais atenção em nada, essa pessoa se torna um competente inconsciente. Quer dizer que a pessoa já fala francês tranquilamente, já começa a falar tudo e entender, e ela nem pensa mais para falar, e tá aqui, merci beaucoup, não sei o que. A pessoa passou por esses processos de aprendizagem. Ela não sabia que não sabia falar francês, ela nem sabia que nunca tinha pensado nisso. Aí ela se tornou consciente porque ela viu um filme e esse filme tocou e a pessoa queria aprender francês. Ela foi lá, treinou, até que ela ficou muito boa e entrou em maestria. É a hora que a gente automatiza o processo. O nosso cérebro, o tempo todo, está querendo poupar energia. Então ele cria esse processo de aprendizagem para a gente poder aprender as coisas e automatizar o processo. Eu lembro quando eu era pequeno e começou a crescer meus dentinhos na boca e eu não fazia ideia de que existia um negócio chamado escova de dente e pasta de dente para escovar os dentinhos. Então eu era incompetente, inconsciente naquela época, porque era uma criança, não sabia que tinha que escovar os dentes. Até que a minha mãe veio e me apresentou a escova e a pasta de dente e me mostrou que era importante escovar os dentes. Até que eu comecei a treinar tudo o que minha mãe me ensinou, o processo de pegar a escova, pôr a pasta e fazer os movimentos circulares. E eu tive que escovar 10, 20, 30, 40, 50 vezes para eu aprender a escovar o dentinho certinho. Tá bom? Eu me tornei um competente consciente de que eu precisava escovar os dentinhos. Até que, depois de treinar, eu me tornei um competente inconsciente. Eu acordava de manhã, nem pensava que tinha que escovar o dente. Eu já ia no automático no banheiro, eu entrava no banheiro, abria a água, colocava a pasta de dente, dava uma molhadinha, fechava a torneira, escovava os dentes, jogava água, fazia um bochecho, jogava água na pia, limpava a pia, guardava a escova e saía com um hálito refrescante.
Porque eu já tinha consciência e aquilo já era um processo automático e eu fazia aquilo no processo automático, escovar os dentes. E é muito normal pra gente hoje escovar os dentes, mas naquela época a gente teve que se esforçar e aprender. Machuquei muito a minha boca porque eu era desengonçado e não sabia escovar. Só que eu precisei passar por esses processos para poder escovar o dente, para poder aprender a andar de bike, para poder dirigir um carro, por exemplo. Engatava as marchas, ficava desesperado na rua, porque eu tinha que treinar aquele processo, certo? E o que acontece? Tem coisas na vida que a gente já está nesse processo, só que a gente precisa mudar. Como hábitos ruins, vamos falar de beber, de fumar. A gente teve que passar por esses processos para beber e fumar. E algumas pessoas às vezes já estão nesse processo. E o que elas precisam fazer? Desaprender o que elas aprenderam, mudar o hábito, sacou? Às vezes a pessoa come chocolate todo dia, o que ela faz? Ela não sabia que o chocolate era tão gostoso. Colocou o chocolate na boca, identificou que o chocolate é bom, aí ela começou a comer chocolate todos os dias, comer, até que toda vez que a pessoa ficasse triste ou precisasse comemorar, ela comeria um chocolate e já estaria no processo automático. Pensou, tô triste, vou lá como chocolate. Pensou, tô feliz, vou lá como chocolate. Então, tudo que a gente aprendeu, a gente tem que aprender a mudar. Porque é o seguinte, tem muitas coisas que a gente vai falar aqui no curso que você vai ter que desaprender e vai ter muitas coisas que você vai ter que aprender e aceitar aquilo para sua vida, para você poder ter as mudanças maravilhosas que a PNL pode proporcionar para você. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!